Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maiara, sou professora de Biologia do IF Macodó e hoje nós falaremos sobre os fungos. Bom, gente, então, os fungos são os seres pertencentes ao reino Fungi e que apresentam características muito singulares e essenciais para o meio ambiente e para os demais seres vivos. Vamos lá. Bom, então a primeira coisa é saber que a área que se dedica ao estudo dos fungos é chamada de micologia, e que estes organismos, assim como certas bactérias, são considerados importantes decompositores, uma vez que eles realizam a decomposição da matéria orgânica, processo que auxilia na devolução de nutrientes para o meio ambiente, que é tão essencial para a ciclagem dos nutrientes e para a vida na Terra. Eles podem ainda estar associados, devido à decomposição, com a destruição de alimentos, de roupas, de papéis, de couros e outros produtos. Algumas espécies são comestíveis, como é o caso do fungo chamado de champignon. Outras espécies são usadas na fabricação de bebidas e de alimentos, como cervejas e queijos. Eles dependem de matéria orgânica viva ou morta, para que possam se nutrir, se reproduzir e sobreviver na natureza. Muitos deles vivem no solo e alimentam-se de cadáveres, de restos. E os fungos que se alimentam de restos, eles são chamados, então, são conhecidos como saprófagos. Algumas espécies são ainda parasitas e dependem da matéria orgânica produzida por outros indivíduos para que eles possam se nutrir e sobreviver. Por exemplo, vegetais e animais podem servir, então, como hospedeiros e podem ser parasitados por algumas espécies de fungos. Tá? Na nossa imagem aqui ao lado, vocês podem visualizar a laranja passando pelo processo aqui de decomposição pelo fungo, e embaixo a micose, que é o exemplo aqui, então, causada por um exemplo de fungo parasita. Eles podem ainda ser utilizados em processos de biorremediação ou como bioinseticidas. É o caso aqui da nossa imagem, onde vocês podem visualizar a espécie do fungo Metarrhizium anisopliae. Esse fungo, gente, ele pode ser utilizado como um predador natural das pragas de certas lavouras, como a cigarrinha, que ataca a folha da cana-de-açúcar, né? A folha das pastagens. Então, uma lavoura impregnada, acometida por essa praga, se nela a gente adicionar o fungo, ele vai de modo específico destruir somente a praga, não afetando os outros organismos ali envolvidos. Isso é extremamente importante, é muito significativo, né? E pode ser uma alternativa ao uso dos agrotóxicos, que os agrotóxicos, eles não têm essa ação específica que os bioinseticidas possuem, como é o caso aqui do fungo, que eu acabei de exemplificar. Os agrotóxicos, eles não fazem essa distinção entre a praga e os outros organismos. Eles destroem tudo. A exemplo dos polinizadores, que são tão essenciais para as plantas e para a natureza, né? Devido ao trabalho que eles realizam. Então, o uso dos bioinseticidas é essencial para a natureza, para o equilíbrio do meio ambiente, sustentabilidade e segurança alimentar também. Então, com relação à nutrição, a nutrição é do tipo heterotrófica, né? Retiram
os seus nutrientes a partir de uma fonte, de uma outra fonte, e são eucarióticos, né? Possuem aquela célula nucleada. Eles podem ser uni- ou multicelulares. Unicelulares, o exemplo são as leveduras. Multicelulares, a grande maioria, né? Constituído por várias células. Nós temos aqui o bolor, nós temos o mofo, nós temos os cogumelos, são exemplos de fungos multicelulares. A célula do fungo ela é chamada de hifa. Então, o organismo dos fungos multicelulares é constituído por hifas, que são filamentos microscópicos ramificados e classificados em dois tipos. Elas podem ser cenocíticas ou septadas. A hifa cenocítica é aquela que não tem divisão, né, citoplasmática, né? É uma estrutura única, contínua. Já a hifa septada, ela possui vários septos, várias divisões, que é o exemplo que vocês podem visualizar aqui na imagem abaixo, ok? Ao conjunto de hifas que formam a estrutura do fungo, nós chamamos de micélio. Os fungos possuem parede celular e a parede celular fúngica é constituída por um polissacarídeo chamado de quitina. E o agrupamento de hifas em certos tipos de fungo constitui uma estrutura que nós chamamos de corpo de frutificação, que, na verdade, representa a estrutura reprodutora dos fungos. Esse termo, ele é antigo, corpo de frutificação, e ele faz uma menção, nos remete ao passado, na época em que esses organismos eram agrupados junto com as plantas, ok? Então, aqui na imagem, nós temos exemplos de estruturas, né, do corpo de frutificação de alguns fungos, como os cogumelos, né? Essa parte externa que a gente consegue aqui visualizar representa, então, o corpo de frutificação do cogumelo. E aqui no esquema fica mais fácil de entender. Olha só, o corpo de frutificação é constituído por esse conjunto de hifas aqui, que é responsável, então, pela produção de esporos e, consequentemente, pela reprodução do fungo. Observem que nós temos ainda outros tipos de hifas, além das hifas envolvidas aqui na reprodução, que são essas hifas aéreas, né? As reprodutivas. Nós temos aqui as hifas vegetativas, que são essas que estão aqui em contato com o solo e que são, então, as responsáveis pela nutrição do fungo. E por falar em nutrição, a nutrição ela é do tipo heterotrófica e a digestão é extracorpórea, ou seja, o fungo lança sobre o alimento, sobre a sua fonte de alimento, enzimas digestivas que digerem esse alimento, disponibilizando, então, os nutrientes, e uma vez disponíveis, esses nutrientes são, então, absorvidos e enviados para as hifas, distribuídos para todas as hifas. Os fungos, então, que se alimentam de matéria orgânica, de restos, matéria orgânica morta, são considerados, então, são chamados de fungos saprófagos, como eu já disse para vocês. E eles possuem também uma reserva de energia, que nós chamamos de glicogênio. Com relação à reprodução, eles podem se reproduzir de forma assexuada e também de modo sexuado. A reprodução assexuada ela pode acontecer por brotamento, que é o que vocês podem visualizar aqui nessa imagem microscópica da levedura, da Saccharomyces cerevisiae. A levedura ela vai constituir um broto. Esse broto ele se desenvolve, podendo se desprender ou não, vai formar, então, a partir desse broto, uma nova levedura, um novo fungo. A reprodução assexuada também pode acontecer por meio da fragmentação do micélio. O micélio ele se fragmenta do fungo original e se constitui, se desenvolve, originando um novo fungo, ou ainda, que é a principal forma de reprodução assexuada dos fungos, a produção de esporos. E mais adiante eu explico com riqueza de detalhes como que acontece. O processo, gente, de produção de esporo a partir de uma hifa é o que a gente chama de germinação, né? Então, essa terminologia é muito comum, né? Nós costumamos dizer que os esporos, eles germinam, e a partir dessa germinação,
que acontece por meio de divisões mitóticas, né? Sucessivas mitoses vão acontecendo e vão originando a primeira hifa que vai originar, depois de um determinado período, a estrutura do fungo como um todo, ok? Já no processo de reprodução sexuada, nós podemos dizer que esse processo é representado pela fusão de duas hifas haploides. Duas hifas haploides, né? Elas vão se fundir, nessa fusão ocorre a mistura, então, do conteúdo citoplasmático e dos núcleos, e essa fusão vai originar uma nova hifa, agora diploide, que vai produzir esporos. Essa imagem, ela explica, né, o que eu acabei de falar para vocês, de mencionar, né? Identificamos aqui a fase assexuada, como também a fase sexuada de reprodução. Observem que na reprodução assexuada nós temos esporos, né? Esporos que são resistentes à ação do calor, por exemplo, que são facilmente carreados pelo vento, que quando encontram condições favoráveis, eles germinam, e essa germinação envolve sucessivas divisões mitóticas que acontecem de forma rápida e dinâmica e que originam, então, a primeira hifa. Então, esse é o processo de reprodução assexuada utilizado pela maioria dos fungos. As hifas haploides, elas podem se fundir, né? E aqui nós temos a fusão das hifas como sendo o processo de reprodução sexuado dos fungos. Nessa fusão das hifas acontece, então, a fecundação, e da fecundação vamos ter, né, vai originar uma hifa diploide. Essa hifa diploide, ela vai produzir esporos por meiose, e o processo aqui reinicia. Esses esporos, eles vão germinar, vão produzir hifas, e assim os fungos conseguem se reproduzir. Tudo bem? Com relação à classificação. Classificação de fungo é um exemplo, é um assunto muito dinâmico, muito polêmico e que vem sofrendo constantes modificações. Por quê? Porque à medida que a gente vai descobrindo novas informações sobre os fungos, novas características vão sendo detalhadas, principalmente com a ajuda da biologia molecular, os fungos eles vão sendo reorganizados, né? E aí isso reflete diretamente na classificação, né? Então, com base na discussão e no que dizem muitos dos estudiosos que se dedicam ao estudo e à classificação dos fungos, nós os organizamos em 4 filos, né? Os zigomicetos, os ascomicetos, os basidiomicetos e os deuteromicetos, que eu vou apresentar algumas características aqui para vocês. Os zigomicetos, né? Palavra de origem grega, zigos quer dizer par, união. Eles vivem, em geral, no solo. E eles podem ser utilizados para a produção de molho de soja, o famoso molho shoyu, que é muito apreciado na culinária japonesa. Podem ser ainda utilizados para a produção de hormônios anticoncepcionais, bem como de medicamentos anti-inflamatórios. Eles não possuem aquela estrutura do corpo de frutificação, aquele conjunto de hifas aéreas que eu apresentei agora há pouco, né? E os representantes multicelulares, eles possuem hifas do tipo cenocítica. Aqui na imagem ao lado, vocês podem observar o detalhe do exemplo de fungo que pertence a esse grupo, que é o bolor preto do pão, certo? E a imagem microscópica deles. Já os ascomicetos, eles possuem, né, uma estrutura produtora de esporos que nós chamamos, então, de asco, como se fosse uma espécie de saco. E eles possuem aquele conjunto de hifas, né, que representa o corpo de frutificação, que é denominado, então, de ascocarpo. No detalhe aqui da imagem, vocês conseguem visualizar o exemplo do fungo pertencente ao gênero Penicillium, né? E no detalhe microscópico da imagem, a gente consegue visualizar o corpo de frutificação, o ascocarpo, contendo os ascos, as bolsas, onde ficam armazenados os esporos. São produzidos e armazenados os esporos.
Exemplos de fungos ascomicetos. Um exemplo aqui, unicelular, o levedo, a levedura, a Saccharomyces cerevisiae, muito utilizada em processos de fermentação. Nós temos a trufa, né, pertencente ao gênero Tuber. As trufas, elas são muito utilizadas na culinária. Nós temos ainda o bolor do pão, pertencente ao gênero Neurospora. Nós temos as espécies que pertencem ao gênero Penicillium, que é a partir desse fungo que a gente obtém o medicamento, né, a penicilina. Nós temos exemplares que são parasitas de plantas, como aqueles que pertencem às espécies Aspergillus flavus e Clavíceps purpura. Clavíceps purpura, este último, ele produz uma substância muito interessante, né, chamada de ergotina. Essa substância a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado com ela. Por quê? Porque ela é uma substância venenosa, então ela pode causar graves toxinfecções em animais, inclusive humanos, e ela também é utilizada para a produção da droga sintética e ilegal conhecida como LSD. Já os basidiomicetos, os principais representantes são os cogumelos e os fungos chamados de orelhas de pau. Algumas espécies são comestíveis, como o fungo pertencente ao gênero Agaricus, conhecido pelo nome francês que ele possui, champignon, e outras espécies são venenosas, como fungo pertencente à espécie Psilocybe mexicana. É uma espécie que produz substâncias tóxicas e também alucinógenas. Tá? Algumas espécies elas podem atacar vegetais, são as que causam as ferrugens, né, nas plantações, e eles se reproduzem de modo sexuado por meio da fusão de hifas. E o corpo de frutificação desses fungos é chamado de basidiocarpo. Okay? No basidiocarpo, então, por meio da meiose, são produzidos os esporos. Já os deuteromicetos, eles representam um grupo sem valor taxonômico. Okay? Os fungos que estão aqui, geralmente são alguns fungos que não apresentam formas sexuadas, ou essas formas ainda não são conhecidas, não foram descritas. Tá? Eles podem ser chamados também de fungos imperfeitos ou de fungos conidiais, que vem do nome da estrutura que eles produzem, que são chamados de conídeos. Então, como eu disse, representam um grupo artificial sem valor taxonômico. Né? Então, aqui nós podemos dizer que os fungos que estão incluídos neste grupo, eles são espécies que ainda estão aguardando melhor classificação. A exemplo do que aconteceu com o fungo penicílio, que no passado pertencia ao grupo dos deuteromicetos e atualmente foi removido e pertence ao grupo dos ascomicetos. Esses fungos que estão aqui no grupo dos deuteromicetos, nós temos exemplares que são parasitas e eles produzem micoses, como é que vocês podem visualizar aqui na minha imagem ao lado. A imagem representa os detalhes da esporulação, tá, gente? Observem aqui o fungo pertencente ao gênero Rhizopus, os detalhes das hifas, tá? As hifas, aqui na extremidade delas, nós temos a espécie de bolsa, essa bolsa é chamada de esporângio. Dentro dela ocorre, então, a produção dos esporos. Quando esses esporos já estão maduros e aptos para germinarem, acontece, então, a esporulação, que é quando o esporângio vai se romper e os esporos serão liberados no ambiente. Com a ajuda do vento, eles são carreados para um outro local, encontrando condições favoráveis, eles germinam. Nesse processo de germinação, cada esporo se divide por mitose e origina uma hifa haploide.
Vamos falar um pouquinho sobre associações que os fungos podem constituir com outros seres. A exemplo dos líquens. Então, algumas espécies de fungos, elas podem estabelecer associações íntimas e permanentes com outros organismos, como é o que acontece no caso dos líquens e das micorrizas. Essa associação entre fungos e outros organismos recebe o nome de mutualismo, né? Vem de mútuo, de troca. Então, significa que nessa associação, os envolvidos, eles se beneficiam. E esse benefício é tão importante que em determinado momento, eles não conseguem viver sozinhos, né? Eles dependem um do outro para sobreviver. O mutualismo pode ser chamado também de simbiose mutualística. Com relação aos links, os links, eles representam a associação entre fungos, geralmente do grupo dos ascomicetos, e algas, né, do grupo das clorofíceas, ou uma cianobactéria. Tá? Qual é a vantagem aqui envolvida? O fungo ele produz um ácido que desagrega as rochas, facilitando, então, a absorção de águas pelas hifas e de sais minerais presentes tanto no solo quanto na água da chuva. Esses minerais e essa água que é absorvida pelas hifas dos fungos é, então, fornecida para a alga ou para a cianobactéria, que utiliza esse material para realizar a fotossíntese e produzir matéria orgânica que ela utiliza para se nutrir. E parte dessa matéria orgânica ela fornece para o fungo, né? Que consegue, então, se nutrir. Na imagem acima, nós observamos o detalhe microscópico da associação. Observem aqui, então, a alga envolvida pelas hifas do fungo. E na figura abaixo, o detalhe da constituição dos líquens. Né? Eles podem crescer sobre rochas, paredes, o tronco das árvores. É muito comum eles estarem presentes nesses ambientes. Com relação às cianobactérias, a gente ainda tem uma vantagem adicional, que é o aproveitamento do nitrogênio. Né? Elas absorvem nitrogênio atmosférico, e esse nitrogênio ela também disponibiliza para o fungo. Tá? Os líquens, eles se reproduzem de maneira assexuada, vocês podem observar aqui na imagem, tá? Como se um agregado do líquen, né, constituído pela alga ou pela cianobactéria, juntamente com as hifas dos fungos, eles se segregam, eles se separam do líquen, e aí, chegando num local favorável, eles vão se desenvolver constituindo um novo líquen, né? uma nova estrutura dos líquens. Esse fragmento que se desagrega do original é chamado de sorédio, e ele pode ser levado pela ação do tempo. Tá? Eles são resistentes à ação de temperaturas extremas, à falta de água, e por isso eles são interessantes, porque eles conseguem se desenvolver em locais com condições pouco favoráveis. Tá? Eles podem ser encontrados em rochas que são expostas ao sol, no gelo, nos desertos e nos solos nus. E eles podem, por isso, serem considerados os pioneiros, ou seja, eles são os primeiros que se estabelecem numa nova localidade, criando, então, condições para que outros seres se instalem no local posteriormente, que é o que a gente chama de sucessão ecológica. Tá? E os líquens, eles servem ainda de indicações do grau de poluição do ar, porque eles absorvem certos poluentes. Então, num determinado lugar onde a gente consegue observar o desaparecimento dos líquens, significa que ali o ar está poluído. Já as micorrizas são associações entre raízes de plantas e fungos, né?
os fungos do grupo dos basidiomicetos, tá? Também é uma associação mutualística, mutualismo. O fungo ele pode envolver a raiz ou ele pode penetrar nela, tá? Eles podem atuar dessas duas formas. Qual é a vantagem disso? O fungo ele vai aumentar a superfície tanto de absorção quanto de água pelas raízes, o que vai favorecer a realização da fotossíntese e, consequentemente, a nutrição e o desenvolvimento da planta. Tá? E, além disso, o fungo ainda converte certos sais em formas que vão ser mais facilmente absorvidas pelas plantas, favorecendo a nutrição dele. Em contrapartida, o que a planta faz? A planta fornece substâncias orgânicas que o fungo vai usar para se nutrir. Bom, gente, eram essas as informações que eu queria passar para vocês hoje sobre os fungos. Espero que gostem. Procurem algumas questões para que vocês possam treinar um pouco, observar o contexto das questões, o que são abordados sobre elas no que diz respeito às características dos fungos. E é isso. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.